Ok. A pergunta número 2 do jornal Folha da Manhã é a seguinte. Na propaganda eleitoral, o senhor e seu vice dizem que o clube esportivo de futebol vai voltar. Mas no último ano do seu mandato, o senhor tentou fazer isso, não conseguiu e a aventura acabou em processo do Ministério Público. Quem foi o responsável pelo fechamento do esportivo? E, se eleitos, como vocês vão fazer agora para cumprir essa promessa de implantar o futebol profissional na cidade? Bom, em relação ao esporte profissional, nós temos aqui uma autoridade que é o meu vice, que é o Taquinho, e ele tem autoridade para falar. Aliás, Paços ficou conhecido nesse período pelos campeonatos que ganhou e pela competência em estar dirigindo o futebol profissional como o Taquinho dirigiu naquela época. Então, em relação a isso, a gente fica muito tranquilo. Agora, eu posso dizer o seguinte, pelo menos, uma coisa eu posso dizer, eu procurei fazer a minha parte, tentei fazer com que o futebol profissional fosse reerguido. A gente sabe que não é fácil, não é tarefa fácil, e eu tinha outras obrigações, além, é claro, e a mais importante, que era dirigir a nossa cidade. E além de dirigir a nossa cidade, eu como prefeito fiz papel de deputado estadual e deputado federal, para buscar os recursos, para nós alavancarmos o desenvolvimento na nossa cidade. Foi por isso que nós construímos a nova rodoviária, o novo pronto-socorro, conseguimos implantar aqui na cidade a cidade judiciária, buscando investimentos para a nossa cidade, e investimentos bastante importantes. E é isso que eu acho que é o papel do político, de quem quer fazer, de quem quer construir. Em relação a esse processo que a Folha está citando, processo é o seguinte, a Folha da Manhã, em parceria com o Ministério Público Estadual, eles montaram N processos contra a minha pessoa, contra a administração, e não conseguiram provar um sequer. Eu não fui condenado em nenhum deles. Era o sonho dos meus adversários, e especialmente da Folha da Manhã e do Ministério Público, que eu estivesse condenado, que eu fizesse parte da ficha suja, mas não faço. Fui o primeiro candidato a ter o pedido, o registro deferido aqui como candidato a prefeito. Portanto, esse tipo de ação, isso não leva a nada, não leva ao engrandecimento da cidade, não melhora a qualidade de vida do nosso povo. Eu tenho compromisso, sim, em melhorar cada vez mais a qualidade de vida do nosso povo, melhorar a nossa cidade, trazer desenvolvimento, trazer progresso. É esse o meu compromisso, de buscar cada vez melhorar a vida das pessoas, especialmente das pessoas mais humildes, das famílias mais humildes. Eu tenho andado por toda a cidade, tenho visto de perto a agonia e o sofrimento das pessoas, especialmente no que tange assistência médica, a área da saúde, que aí sim nós vamos trazer, por exemplo, alguns benefícios, como por exemplo, o Hospital da Mulher, que eu deixei esse recurso preparado, 4 milhões de reais, e até hoje a atual administração não construiu e não fez. E aí eu não sei por que a Folha da Manhã não faz crítica à administração, parece até um mistério. As críticas que eles têm a fazer só fazem a mim. Então, nós vamos fazer esse Hospital da Mulher, que vai garantir às mulheres o atendimento e o combate à mortalidade infantil, à mortalidade de mães, que ainda é muito alta na nossa cidade e em toda a região, e é um investimento muito importante que vem também para a prevenção do câncer do colo do útero da mulher e também da mama. Além disso, vai cuidar das mães, a partir do momento que foi diagnosticado que aquela mãe está grávida, vai cuidar da mãe e daquela criança até a idade final da amamentação daquela criança. Um programa que tem uma extensão, um benefício muito grande para a população, até porque vai desafogar a rede municipal com as mulheres tendo seu atendimento especial nesse hospital. Ok. A Rádio Nossa Missão também preparou algumas perguntas com temas livres. A primeira é a seguinte: existem muitas propostas que são apresentadas pelos candidatos em várias áreas, mas na administração financeira pouco se fala. Muitas prefeituras por todo o Brasil sofrem com a falta de recurso e estão sempre esperando verbas estaduais e federais. O que o senhor pretende fazer para otimizar a situação financeira da prefeitura? A primeira coisa é colocar as contas em dia. Vocês sabem que, infelizmente, não existe só buraco nas ruas e nas avenidas da nossa cidade. Existe também um buraco nas finanças do nosso município. Fala-se por aí em torno de 10 milhões de reais. Só para Santa Casa fala-se em 2 milhões de reais
a CEMIG mais de 1 milhão, os fornecedores aí, praticamente todos com recursos para receber, chegando ao ponto, inclusive, de não ter mais crédito à prefeitura. E na minha época, era o contrário. Todo mundo queria ser fornecedor da prefeitura. Por quê? As finanças estavam organizadas. E na minha época, nós trabalhamos com orçamento quase que a metade do que eles estão trabalhando hoje. E se não estão gerenciando, é porque falta de competência, omissão, descaso, alguma coisa aí. É uma incógnita, é um mistério. E aí sim, a gente não vê nenhuma ação, principalmente do jornal Folha da Manhã, para criticar a atual administração, né? Então essas coisas precisam ser colocadas e são importantes que sejam colocadas, inclusive neste momento que é o debate político, no momento que a população é quem contrata o próximo prefeito, é a população quem assina a carteira de trabalho do próximo prefeito. E ela assina como? Assina no dia 7 de outubro, dando o seu voto. E eu estou aqui me colocando como um provável candidato a essa vaga. E para isso eu apresento também o meu currículo. Todo mundo sabe o que eu fiz, o que nós já trabalhamos em termos de desenvolvimento, de progresso, de geração de emprego, de melhoria na saúde, né? Como a gente tinha, por exemplo, andei falando naqueles blocos anteriores, na minha época tinha um remédio em casa que foi acabado, que foi sucateado, tinha o fisioterapia em casa, tinha o dentista 24 horas, né, no pronto-socorro, né, tinha o atendimento até as 9 horas da noite, e tudo isso foi acabado e hoje se trabalha com um orçamento muito maior e os serviços que vêm sendo prestados para a população não têm qualidade. Na minha época, nós tínhamos médico, chegava lá, tinha um médico para atender, né, não faltava médico. Hoje a gente chega lá, muitas pessoas chegam no pronto-socorro, é aquela fitinha colorida, me engana que eu gosto, né? Que é o nome mais apropriado para aquela fitinha, deveria ser esse o nome, né? E realmente não tem um médico. Então nós precisamos ter médico, no próximo governo nós vamos contratar médicos, pagar por produtividade, ou seja, o médico vai ganhar o seu fixo e por atendimento a cada paciente que seja atendido. Então, dessa forma, nós entendemos que a gente vai melhorar realmente a qualidade do atendimento na nossa cidade. Em relação às finanças, basta sim tirar um monte de despesas desnecessárias, como, por exemplo, a contratação de cabos eleitorais, que houve esse compromisso do atual prefeito, e de repente a máquina está inchada. E nós vamos chegar e vamos fazer essa equação e resolver isso, porque até quando eu cheguei, devia ser 1,5 milhão à prefeitura. Em 3 meses eu paguei essas contas, a prefeitura passou a operar no azul e nunca mais saiu do azul. Quando eu saí, ainda deixei um saldo de 5 milhões de reais no caixa. Se eleito, qual o compromisso do senhor com os professores municipais em relação ao plano de carreira e à estrutura física? Bom, os professores, eu acho que eles podem, de todas as administrações que hoje até já passou, não sou eu que falo, são eles mesmos que dizem, os servidores, foi o período que os servidores tiveram maior aumento real, em torno de 35% a 40%. Nós praticamos salários acima da inflação, fizemos as reposições, instituímos abonos, esses abonos foram transformados, foram incorporados aos salários, nós antecipamos o pagamento do 13º, todo mundo fazia opção para receber no primeiro semestre, nós colocamos isso como um ganho para todos os servidores, e isso facilitava inclusive o fluxo de caixa da prefeitura, já que chegava no fim do ano, mais da metade dos salários do 13º já havia sido pago, e sendo que a arrecadação da prefeitura normalmente é mais forte no primeiro semestre, nos primeiros 6 meses, e nós fazíamos esse desembolso no primeiro semestre, dava uma vantagem para os trabalhadores. E além disso, colocamos também o pagamento quinzenal para todos os servidores, foi uma grande conquista para eles, já que muitas às vezes ficavam dependendo de cartões ou de pegar dinheiro no mercado ou até com agiotas para fazer as suas compras, para colocar alimento na sua mesa, e isso deixou de acontecer, foi mais um benefício para os trabalhadores. Em relação às professoras, nós instituímos, fizemos o concurso, foi um concurso que
muitas pessoas que eram contratadas e ficaram naquele listão aguardando lá para ver se iam ser convocados ou chegava nesse período de eleição, procuravam trabalhar para candidatos, para que depois o candidato, sendo eleito, chamasse aquelas pessoas como contratados para trabalhar. Nós acabamos com essa história, as pessoas são donas do próprio destino, elas são hoje servidoras, são estáveis, não dependem de favor de nenhum político, e foi isso que eu procurei fazer, e é isso que eu acho que tem que ser feito. Nós fizemos isso também na administração, em relação principalmente àqueles cargos da administração. Não havia praticamente fiscais na prefeitura, nós fizemos concurso, contratamos para essas áreas, que são as áreas afins e que a prefeitura precisa de ter gente para trabalhar, a prefeitura precisa de ter gente para fiscalizar as ações, afinal a cidade tem que ser organizada e tem que ser fiscalizada, e para isso tem que ter plano diretor, e esse plano diretor tem que ser fiscalizado, porque senão a cidade acaba se tornando uma bagunça, e é importante que tenha essas ações de fiscalização. E foi por isso que nós fizemos esse concurso, colocando mais servidores nessas áreas, que são as áreas principais da administração municipal. A última pergunta, elaborada pela equipe da Rádio Nossa Missão, é a seguinte: o projeto de economia solidária, que envolve o Mercadão, precisará de bastante incentivo da administração para dar certo. Se o senhor for eleito, qual compromisso o senhor terá? Bom, o compromisso que eu vou ter é o seguinte: eu vou procurar saber, conhecer primeiro quais os parceiros nós teremos, especialmente o governo federal, e aí o deputado federal Dair Cunha, a gente sabe do trabalho que ele fez aqui, é um grande parceiro da cidade, sabemos aí do trabalho que o Auro Maia fez na alavancagem de recursos nessa área. Aqui eu queria até parabenizar a atuação do Auro nessa área, que foi bastante importante, ele com o deputado o Adair Cunha, e nós vamos buscar parceiros, até porque hoje a administração não pode estar assumindo nenhum papel sozinho. O sucesso, principalmente em todas as áreas que nós tivemos enquanto prefeito, foi basicamente usando parcerias. É muito importante, é muito interessante que se faça essas parcerias, que busquem parceiros para que a gente possa alavancar projetos dessa importância. Nós sabemos aqui também que temos a nossa indústria moveleira, a indústria de confecções. Nós precisamos também buscar parceiros, buscar meios para a gente alavancar cada vez mais essas áreas. Eu tenho, por exemplo, no nosso plano de governo, mudanças que a gente deve fazer na estrutura da administração, criando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Para quê? Para que a gente possa trazer linhas de crédito mais baratas, mais acessíveis para os nossos empresários, para que a gente possa aumentar o número de vagas, o número de empregos na nossa cidade, especialmente no setor moveleiro, no setor de confecções. Para isso, nós vamos nomear alguém nessa secretaria que tenha o perfil que possa, junto ao BNDES, junto ao BDMG, estar buscando essas linhas de crédito para a gente alavancar o nosso desenvolvimento, alavancar mais empregos, buscar fazer crescer a nossa indústria local, para que isso melhore, sim, a qualidade de vida do nosso povo. Eu acho que é muito importante a gente não perder o nosso foco, principalmente no nosso perfil, naquilo que nós temos mais forte, né? Especialmente aí também nessa área a gente pode colocar agropecuária, né? Nós temos aí atividades produtivas nessa área também, processando a nossa carne, por exemplo, a carne de frango, processando aqui a cana, a questão do fermento, também nós temos aí a questão das outras carnes que também poderão estar sendo processadas aqui, a questão do leite também, que são produtos nossos, o milho. Nós temos que cada vez mais deixar de ser exportador de produtos sem serem manufaturados. Nós precisamos preparar cada vez mais e industrializar esses produtos nossos aqui, buscando gerar mais renda e emprego para o nosso povo. Certo. A nossa entrevista está chegando ao fim. Em nome de toda a igreja, todos os ouvintes, toda a equipe da Rádio Nossa Missão, nós agradecemos, né, os esclarecimentos, também a sua participação. E o senhor tem 3 minutos para as considerações finais.
Bom, em relação, eu queria agradecer à Nova Missão, à direção da Nova Missão, o padre Dirceu, toda a equipe aqui, pela oportunidade e a todos os nossos ouvintes por ter nos dado essa oportunidade. E gostaria aqui de deixar um recado para todos os eleitores, especialmente aqueles indecisos, né, que muita coisa tem circulado e continua circulando, especialmente nesse período eleitoral. Eu gostaria de deixar aqui, pelo menos em três boatos aqui, deixar a coisa bem esclarecida. Dizem que eu vou ficar 2 anos e sair para ser deputado. Gostaria de dizer que eu não tenho nenhuma pretensão de ser candidato a deputado, até porque se eu tivesse que ser, teria sido há 2 anos atrás, em 2010, quando poderia ter essa oportunidade. Eu quero dizer que eu quero continuar em Paços, vivo aqui, moro aqui, gosto da minha cidade, quero fazer o que precisa ser feito, especialmente na área da saúde, na área da segurança pública. É isso que me motiva. Eu fiz um ótimo governo de 2005 a 2008, eu tenho parceiros que vão me ajudar, como o governador Anastasia, como o senador Aécio Neves, o deputado federal Nárcio Rodrigues, o deputado Zé Maia, além dos prováveis deputados a partir de janeiro, Renato Andrade, que já está praticamente certo, e o próprio Dr. Zé Orlando Tuta. São meus companheiros, devo muito a eles, e eu sempre fui fiel na minha vida, nunca deixei de cumprir aqueles compromissos que eu coloco e que eu assumo. Quando a gente assume um compromisso, ninguém é obrigado, mas assumiu, tem que cumprir. É assim que eu faço. Eu disse que ia retirar a taxa de iluminação pública, retirei, muitos duvidavam, e aí está. É uma das poucas cidades de Minas Gerais que não tem a cobrança da taxa de iluminação pública, e foi um compromisso que nós assumimos. Tem um outro boato que circula por aí também, que diz que eu venderia o SAI. Eu posso aqui dizer a todos os ouvintes que eu trabalhei em Furnas, lutei contra a privatização de Furnas, fui presidente do sindicato, fiz uma das maiores lutas contra esse processo de entrega da privatização, e eu não faria isso aqui, até porque eu não rasgaria e não, de forma alguma, vou deixar manchar o meu currículo. Porque antes de tudo, você tem que falar de onde você veio, você tem que preservar a sua história. E eu preservo a minha história. Meu pai me ensinou muito isso, a minha mãe me ensinou muito isso eu aprendi desde o berço. E uma outra coisa, diz que eu briguei com o Taquinho, que eu tive uma briga com o Taquinho. Sou amigo do Taquinho, para quem eles não sabem, desde criança, desde a época da sorveteria do Sonormelli, ali da Francana. Nós nos conhecemos há muito tempo. Tenho muito respeito pelo Taquinho, o Taquinho tem muito respeito. Nós somos amigos há mais de 50 anos. Portanto, gente, não dê ouvido para boatos e para lorota. E no dia 7 de outubro, vote no 45. Vote no 45, que deixa comigo e deixa com o Taquinho, que nós vamos resolver essa grave situação na saúde e na segurança da nossa cidade. Obrigada. Padre Dirceu, considerações finais? Eu quero agradecer a todos os rádio ouvintes que estiveram sintonizados neste final de semana em todas as missas de nossas paróquias. Nós convidamos, nós anunciamos sobre essa entrevista e agradecer aí a presença do candidato Ataíde, o seu sim, esteve aqui presente respondendo as perguntas. Nós respeitamos muito a sua pessoa, todos os candidatos nós respeitamos muito. E a nossa missão enquanto igreja é isso, é mostrar para o povo, para a comunidade, a pessoa, as propostas. A igreja não assume assim uma posição partidária, mas como a própria missão de Jesus Cristo, de estar anunciando. Eu digo que o tempo que faz que eu estou aqui em Paços, há quase 10 anos, a gente aprende a amar a cidade, aprende a querer bem essa cidade. Então que leve em conta também a sua vocação batismal, o ser cristão, é o que nós desejamos. A todos os candidatos levar em consideração esse compromisso cristão diante de todos os cidadãos. Certinho, então. Só agradecer. Bom, eu queria aqui, mais uma vez, deixar o meu agradecimento à Rádio Nova Missão, parabenizá-la, toda a direção, por essa grande iniciativa que traz, mais uma vez, esclarecimentos para os nossos eleitores. E queria dizer também que no nosso plano de governo nós temos um
teremos e consta no nosso plano de governo um diálogo permanente com as comunidades religiosas. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de deixar aqui o nosso bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nossa Missão. Ok, muito obrigada. Então esse foi nosso primeiro dia de entrevista. Amanhã aqui nos nossos estúdios teremos a presença do candidato Renatinho Orives. Portanto, contamos com vocês. Tá bom, gente. Muito bom. Me desculpa, eu errei ali algumas vezes, mas o senhor